Bom dia, amada igreja, bom dia, meus irmãos. Grande alegria que estamos aqui de novo para mais um culto ao nosso Deus maravilhoso, poderoso, né? Aquele que tudo nos provê, aquele que cuida de nós a cada minuto, cada segundo, que derrama misericórdia sobre nossas vidas, que nos faz acordar todo dia de manhã, que tem um cuidado enorme por nós, né? Estamos aqui para poder estudar mais a Bíblia, para poder aprender mais um pouco sobre esse Deus, como nos relacionarmos com Ele e sabermos exatamente quem é o Pai que cuida de nós, né? Um Deus que cuida de nós como um Pai, né? E a lição de hoje ela está iniciando o segundo trimestre, a primeira lição, né, agora do segundo trimestre, e ela fala sobre fazer tudo para a glória de Deus, né? E a primeira lição é comendo e bebendo para a glória de Deus, né? Parte 1, formas de comer e beber que não glorificam a Deus, né? Então, vamos iniciar orando. Espero que os irmãos estejam bem acordados, estejam realmente dispostos, preparados, para que a gente possa estar compartilhando e ouvindo também os irmãos, o que os irmãos têm as dúvidas, o que os irmãos têm a colaborar com a nossa lição, né? Então, lembrando que eu costumo fazer por slides, então o próximo vídeo vai ser justamente sobre a introdução. Depois eu dividi pelos 4 tópicos da lição propriamente, que a própria revista já divide, então eu aproveito muito a divisão da própria revista para poder ser didático, ou seja, para quem estudou realmente a revista possa entender em que ponto eu estou da revista, né? E ainda procuro algumas outras fontes para poder agregar alguns conhecimentos, trazer mais conhecimentos para entendermos melhor até mesmo o contexto da época, né? E por último, a conclusão, onde tenta contextualizar e resumir o que tudo que foi dito, o que serve para os dias de hoje realmente, o que de tudo aquilo ali, qual é a direção que nós devemos ter, né? Tanto eu quanto vocês, o que a Bíblia queria com aquilo ali e a revista quer com essa lição, né? Então é isso que nós temos para o dia de hoje. Oremos. Senhor Deus, meu Pai Todo-Poderoso, venha nesse momento, Senhor Deus, interceder pelo Teu povo, Senhor Deus. Momentos difíceis em que a comunhão, Senhor Deus, se torna virtual, Pai. Mas, Pai, unidos pelo Teu amor, Senhor Deus, nós somos um só corpo, Senhor Deus. Onde quer que cada irmão meu esteja nesse momento, Senhor Deus, ou em seus lares, ou em locais de trabalho, Senhor Deus, não sei, Pai, ou até mesmo depois, Senhor Deus, de alguma jornada, Senhor Deus, aí que eles vão ter acesso a esse material, Senhor Deus. Pai querido, o Senhor seja com cada um deles, Pai. Pai, retira qualquer coisa que possa ser proveniente do Anderson, Senhor Deus, nesse momento, Pai. Coloca, Senhor Deus, um coração disposto, Pai, a falar de Ti, Senhor Deus. Coloca as Tuas palavras no meu coração, Senhor Deus. Mas, ao mesmo tempo, Senhor Deus, prepara cada coração, Senhor Deus, para ouvir, Senhor Deus. Prepara também o meu coração para receber, Pai, os compartilhamentos das pessoas, Senhor Deus, e aprender com elas, Senhor Deus. Pois o Senhor usa um para edificar a vida do outro, Senhor Deus. Eu sou edificado pela sua igreja, Senhor Deus, pelos meus irmãos em Cristo, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Na lição de hoje, nós temos que começar entendendo para quem Paulo falava, né? Então a gente vai falar sobre comer, beber e algumas coisas mais, mas principalmente para quem que Paulo falava naquele momento. Então nós temos 2 povos altamente idólatras, tanto no livro de Romanos, que são o povo romano, e temos o povo grego de Coríntios, né? E ambas situações nós temos ali locais que eram centro de passagem, centro de comércio, centro de encontro de povos que iam buscar mantimentos, iam buscar coisas naqueles países, né? Seria basicamente pontos de entrada naqueles países, inclusive, né? Então, Coríntio ele ficava numa península onde era ponto de passagem, até mesmo durante o Império Romano, esse povo de Coríntio continuou com a mesma importância do passado da época do Império Grego. Então, ou seja, naqueles locais tinha-se de tudo.
inclusive povos pagãos, onde eles cultuavam Deus, eram idólatras. Então eles tinham nos seus templos culto a diversos deuses. E era comum em que, ao oferecer comida, ao oferecer banquetes, né, eles fossem oferendas aos deuses. Então eles se encontravam nos templos, eles faziam oferendas de alimentos a deuses e muitas das vezes, dependendo do deus, era regado a orgias, inclusive, né? Vinho, bebidas, orgias, então, ou seja, estava tudo ligado, ou seja, o banquete, o vinho no banquete, então eles se embriagavam e ao término, ainda dependendo do tipo de deus a quem eles cultuavam, ainda tinha outros vícios, vamos dizer assim, outras aberrações à luz do que prega o nosso Deus. Então, ou seja, era bem complicado naquele momento ali. E muito desses cultos aos deuses passavam pelos desejos do homem, né? Então tem o deus tinha Baco, que era o deus da bebida e tudo mais, ou seja, todo o culto a ele era regado a bebida e orgia. Então, ou seja, é muito comum nesses dois locais, né? Quando se fala de Roma, tem vários deuses que eles cultuavam, eles eram politeístas, como se chamava, né? Então vai falar da deusa da guerra, deusa da agricultura, deusa não sei o que, e por aí vai, vários outros, né? Se nós formos na mitologia grega, então, tem vários deuses, inclusive, né? Inclusive, chamam Zeus como se fosse o nosso Deus, né? Então, eles tinham essa questão toda com a idolatria, né? Então, era comum isso no meio deles. E eles associavam a comer e beber. E o povo judeu, eles tinham um pouco receio com relação a essas coisas, né? Não se comia qualquer coisa e tudo mais. Então, lá em Levítico tinha uma série de restrições sobre comer e beber, né? Então, ou seja, o nosso ponto de início da introdução parte de sabermos para quem Paulo falava, né? Então, ou seja, eram para dois povos idólatras. Mas ainda na nossa introdução nós temos que falar, né, sobre justamente que Deus criou tudo, né? Então, ou seja, Deus criou a natureza e tudo que o homem precisa para se alimentar, para beber, né? Então, ou seja, o corpo humano ele tem necessidades fisiológicas, né? É bem verdade que ao se trabalhar a questão do jejum, nós falamos sobre restrição de alimentos, falamos de um jejum total, que é a restrição de bebidas, inclusive, ou seja, tem jejuns parciais. Nós estamos falando de comer e beber, mas nada do que Deus criou é impuro. Tudo que Deus criou é santo. Nós é que tornamos impuros com o nosso pecado, com a forma como pensamos, com a forma como agimos. Então, ou seja, tudo que Deus criou, está lá em Gênesis, ele diz que é bom, foi bom aos seus olhos. E próprio Gênesis diz que tudo que Deus criou é bom, né? Então, ou seja, Deus criou tudo. Então, Paulo, quando ele alerta sobre o dever de glorificar a Deus em cada atitude da vida, também incluía o comer e beber. Ou seja, o homem tem atividades que ele tem as suas obrigações, né? Lá atrás era cuidar do jardim, né? E zelar pelo jardim. Nos dias de hoje, nós temos a nossa natureza, nós temos os alimentos, nós temos que preservar tudo que vem à nossa mão. Tudo que nós pegarmos para fazer, nós temos que fazer como sendo para Deus e não para homens. Então, ao sentar para beber, para comer, nós também devemos fazê-lo, né? Mas aí vem uma pergunta que é o início da nossa lição. Quais são as formas de comer e beber que não glorificam a Deus, né? E uma coisa bacana que vocês vão ver aí é 1 Coríntios 10, 31, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei para a glória de Deus. Então, fica a primeira pergunta, né, para hoje. Como comer e beber não glorifica a Deus? Como é que eu posso comer e beber sem glorificar a Deus? Nesse tópico, né, comer e beber no culto pagão, né? Entra as questões do nosso dia a dia, nós conseguimos trazer esse tópico, inclusive, para os dias de hoje. Mas, inicialmente, vamos falar sobre
como estava naquele passado, né? Então, ou seja, era uma prática dos coríntios, como eu já disse aqui, e também dos romanos, fazer banquetes em templos pagãos, onde se sacrificava alimentos a ídolos. Isso era mais comum ainda com a chamada aristocracia, vamos assim dizer. Isso era amplamente difundido pelos políticos, pelas classes dominantes daquela época. E assim eles acabavam levando ao povo a ideia de que estava tudo bem, a ideia de que a festa era o sentido de tudo. Inclusive eles promoviam festas para inclusive agradar o povo, deixar o povo feliz, dar ao povo o que o povo queria e eles não se rebelarem e até mesmo não questionarem as ações de seus políticos, né? Nada diferente dos dias de hoje. Mas participar desses banquetes em relação aos cristãos que eram convidados a esses banquetes, eles eram cultos a demônios. Quando você cultua a uma entidade, você está chamando para si tudo aquilo que aquela entidade preserva com ela, né? Então, ou seja, quando você entra num terreiro de macumba, se você participar daquele culto dentro da macumba, você está dizendo que você concorda com tudo que ali está, inclusive com as possessões demoníacas. Então, ou seja, estar nesses lugares quase sempre é um sinal de concordância com tudo que eles fazem. Eu não concordo e tudo mais, mas no momento em que você se sujeita a estar nesses lugares, você está induzindo outros a pensarem que você concorda com isso daí, né? Não é a questão que os alimentos irão enfeitiçar ou trazer má sorte, né? Mas é porque nos fazem participantes desses mesmos cultos, né? A grande questão é o que nos leva nesses lugares? Eu acho que trabalhar essa questão do comer e beber passa pela nossa intenção. O que eu fui fazer lá? Exemplo, pode acontecer de repente alguém ser convidado aqui para ir na Imperatriz Leopoldinense, numa grande feijoada na Imperatriz Leopoldinense. Ou seja, um local amplamente difundido ao samba, a canções em que idolatram entidades de outras religiões, principalmente como a macumba ou o candomblé. Ou seja, o que é que eu vou fazer nesses locais onde a parte espírita e mais ainda voltada para essa parte do ocultismo é forte? O que me levou lá? Eu fui simplesmente achando que não tem nada demais. Eu fui lá para poder somente comer e confraternizar. Com o que eu estou confraternizando? Por que eu estou confraternizando? E mais, o que vai ter naquele lugar? Porque no momento que eu estou ali, como eu disse, eu passo a sensação, eu passo a mensagem de que eu concordo com tudo que ali está. Então, a primeira grande reflexão que esse tópico nos faz é justamente sobre isso, né? O que me leva lá, né? A lição, ela trabalha bem essa questão, né? Quando fala das festas de São Cosme e Damião, por exemplo, né? Ou seja, o doce não faz mal. Não é aquele doce que faz mal. Ele foi oferecido a demônio. Sim, foi oferecido a demônio. Mas não é ele que vai te fazer mal. Mas no momento em que você dá a brecha para levar aquilo para casa, você está concordando com aquilo ali. Você é mais um a fortalecer aquele movimento, movimentar a economia daquilo ali. Você afaga o ego daquela pessoa que acredita que aquilo faz bem para ela. Ou seja, de uma certa forma, você colabora com o culto daquele lugar. Você colabora com o culto àquela entidade. E mais ainda, quando outros a quem você é referência vê que você relativiza e que você está lá simplesmente num ecumenismo ou até mesmo numa relação, numa política de boa vizinhança somente, ela vai começar a relativizar de uma forma talvez errada. Então, ou seja, começamos a pensar nisso, quem nós influenciamos e como nós influenciamos. O que eu vou fazer nesses lugares? Por que eu estou lá? Eu estou concordando? Não estou? Então, por que eu estou ali? Essa é a grande pergunta para esse primeiro tópico. Antes de passar para o segundo slide, né, para o próximo slide, a grande questão nesse slide de comer e beber num culto pagão, né,
é a questão do testemunho. Como eu já vinha falando no vídeo anterior, né? Nós sempre estamos inspirando pessoas, e Paulo fala disso lá em 1 Coríntios 8:10, né? Porque se alguém vir a ti que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência dos que é fraco da fé induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Ou seja, é aquilo que eu estava falando. Nós, ao nos convertermos, nós ao aceitarmos seguir a Cristo, nós passamos a ser referência para algumas pessoas, principalmente para aqueles que estão longe de Deus, né? Então as pessoas, por mais que escarneçam de nós, por mais que duvidem do poder de Deus, eles têm a gente como referência de um exemplo de vida. Então, ou seja, no momento que nós aceitamos e nos passamos a conviver relativizando essas questões, eles também vão aceitar que aqui eles estão num caminho correto, porque eles têm a gente como correto. E mais ainda, com o caminhar da nossa fé, nós sempre nos julgamos incapacitados, mas nós não nos damos conta que às vezes passa 1 ano, passa 5, passa 10, passa 20 e continuamos nos achando incapacitados. Porém, o novo convertido, quando entra, ele olha para a gente, ele sabe que nós temos mais tempo na fé. Então ele espera de nós uma atitude madura, uma atitude de referência. Ou seja, nesse momento em que eu me acho fraco, que eu me acho incapaz das coisas, ou senão eu me acho um neófito, eu me coloco numa posição em que, sem perceber, eu estou ensinando ao neófito que permanecer neófito é a posição coerente, é a posição correta. Então nós devemos cuidar do que nós fazemos. Por mais que eu tenha dificuldades, por mais que eu ache que eu sou incapaz, por mais que eu saiba que eu tenho muito a aprender em Cristo Jesus, eu tenho uma caminhada já com Cristo. E essa caminhada é muito importante para ajudar outros. É a questão do hospital. Mesmo ferido, mesmo machucado, eu tenho que ajudar outros a se curarem, porque muitas das vezes a ferida e o machucado do outro é maior que a minha. Então nós estamos sim num grande hospital, né? E no próximo slide, né, comer e bebendo causando escândalo à consciência fraca, né? Por isso que eu comecei finalizando o outro com essa parte do exemplo. Então nós devemos respeitar realmente quem tem consciência fraca. Então pode acontecer sim de uma pessoa ter 5, 10 anos, mas espiritualmente ela ser fraca. Isso vai acontecer, Paulo fala sobre isso. E o que torna uma pessoa fraca de consciência? Suas experiências com Deus. Ela relativiza tanto as coisas da vida que ela não vive uma vida de fé, porque ela tem medo, e o medo às vezes paralisa. Então, por isso que eu digo, ainda que tropeçando e caindo, não se desvie dos caminhos do Senhor, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. As nossas experiências com Deus é que vai fortalecer a nossa caminhada. Não é que nós consideramos pecado, mas o que leva o outro a pecar. Então, ou seja, comer e beber em si não é o que torna pecado, mas sim o que faz o outro pecar. Então, eu posso estar à mesa de quem bebe? Posso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, né? Porém, não devo estar ali, porque alguém está olhando e posso conduzir alguém que é fraco em bebida a beber. E nesse momento eu estou levando ele a pecar, porque ele não vai beber só um copo. Eu posso na minha casa ter uma garrafa de vinho e oferecer a um visitante? Posso. Porém, será que esse visitante ele não tem uma experiência passada? Ele não já foi alcoólatra no passado? E no momento que ele toma um copo de vinho, ele acaba tomando um copo de vinho na minha casa. Ao sair daqui, ele vai para a mesa de um bar, terminar de se embriagar. Então, ou seja, não é o que eu faço em si, mas o que eu acabo conduzindo os outros a fazerem pela referência que eu passo a ser na vida das pessoas. Então, todo cristão é sim uma referência. É uma referência de conduta de vida, é uma referência de santidade, é uma referência para as coisas boas da vida. Então nós devemos pensar nisso, né? Ser cristão é conduzir outros à santificação, como eu já havia dito. Comer escandalizando é comer dando a má impressão, causando tristeza ou levando o homem à consciência fraca a pensar. Então a grande questão é, o que eu estou fazendo ali naquela mesa de bar, às vezes? Eu estou sendo obediente a Deus, eu estou ali para levar uma palavra de Deus ou estou ali para atender um desejo de estar com amigos? Eu estou ali
obedecendo a Deus ou estou obedecendo um desejo meu que só quer tomar um copo de cerveja? Então nós devemos pensar um pouco em relação a isso, né? O que nos leva a estar naquele lugar e quem nós estamos conduzindo ao pecado. Depois da gente ter visto a questão de quem eram os povos e o que eles faziam, depois da gente ter perguntado o que nos leva a estar com essas pessoas, né? Depois de termos perguntado a nós mesmos, né? Por que nós fazemos aquelas coisas e quem nós influenciamos ao fazer, ter a atitude de beber e comer, né? Com pessoas não crentes, com pagãos, com onde quer que seja, os locais que sejam, né, que sejam locais que são locais que sejam de adoração a outros deuses ou outras religiões, né? Nós vamos agora falar sobre uma coisa que está dentro da nossa igreja, né? Então, tudo que a gente falou nos outros 2 slides são fora da nossa igreja, fora do corpo de Cristo, né? Em locais que não deveríamos talvez estar, né? A não ser que Deus realmente seja explícito. Você deve ir lá, você tem um papel lá. É que nem no nosso trabalho, não tem como a gente não trabalhar onde nós trabalhamos hoje. A não ser que seja desobediência. Deus diga, não é lá que eu quero você. Mas uma vez que ele diz que é lá que eu quero você, é como Paulo. Paulo, na Areópago, ele estava sendo questionado porque ele estava falando de falsos deuses. E ele, no Areópago, por estar pregando o evangelho e tudo mais, ele estava atento às coisas ao redor dele. E ele, no Areópago, ele chega e diz, não estou falando de falsos deuses. Vocês, inclusive, cultuam o mesmo Deus que eu. E aí ele usa a idolatria deles para poder se defender, que é o Deus desconhecido. Então ele fala que aquele Deus que eles não conheciam era o Deus de Paulo, era o Deus verdadeiro, né? E aí ele começa a falar do amor de Cristo. Ele fala de Deus e sai de lá isento de culpa, né? Porque naquela época você levar um Deus que não era daquela cultura ali era como se fosse um crime, né? Mas comer e beber exageradamente, né? Nós temos sim vícios, nós temos que admitir essas questões, que a primeira parte para a cura de um vício é admitir que temos os vícios, né? Então, vícios são atitudes prejudiciais ao corpo. Então, comer e beber exageradamente em si são 2 vícios, assim como outros vícios também. Então, nós podemos ter o vício de fumar, podemos ter outros vícios, assistir televisão, beber Coca-Cola, né? Tá dentro de bebida, não só bebida alcoólica, mas beber Coca-Cola, por exemplo, pode se tornar um vício. Então, ou seja, tudo que prejudica o corpo é pecado, pois o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então, se eu deterioro o meu corpo, eu estou pecando. O uso de drogas é pecado, porque ele deteriora o corpo. Então, a questão não é se me faz bem, caramba, me faz bem aqui e tal. Não, naquele momento pode te fazer bem, mas a longo prazo te faz mal. Tudo que você faz de forma exagerada se torna um vício. Se torna um vício, tem um cunho psicológico e acaba te afastando de Deus. Então tem muitas coisas que hoje, nos dias de hoje, estão se tornando vício. Então, ou seja, WhatsApp, jogos, televisão, séries. Ou seja, nós acabamos deixando nos influenciar psicologicamente e deixamos essas coisas nos afastar de Deus. Né? Vício não é só porque nos afasta de Deus, é porque de alguma maneira aquilo está fazendo mal para o nosso corpo, quer seja para a nossa psique, para a nossa mente, quer seja para o corpo fisicamente falando, né? A lição fala que comer, no caso a gula, é tão pecado quanto a embriaguez, porque não é o tipo do vício, né? O vício da embriaguez, ele traz consequências gravíssimas realmente, agressões, palavras, porque a bebida, o álcool, ele é um neurodepressor, então ele vai desligando o seu corpo por partes. Então no início ele desliga a sua inibição, então você se torna alegre, então você tem uma sensação de euforia. Depois ele desliga o teu senso crítico, então você começa a fazer coisas que antes você não faria.
entendeu? O que é o seu domínio próprio, você começa a perder a ação, o domínio das suas ações, depois entra no domínio das suas emoções, aí você extravasa tudo aquilo que está dentro de você. Se é uma tristeza profunda que te conduz à bebida, você começa a chorar. Se é simplesmente uma euforia incontida e você quer colocar na bebida a sua euforia, você começa a gargalhar, você começa a rir demais, né? E tudo isso muitas das vezes vai deprimindo o sistema nervoso. Então, por parte, ele vai desligando como se fosse uma caixa de disjuntores, vai desligando até o momento em que desliga e você começa a agredir pessoas e fazer coisas que você nem mais vai se lembrar no dia seguinte, porque o seu cérebro já está desligado e você está somente com o corpo ativo, até o momento em que você entra em coma alcoólico, que é o desligar total. Comer e beber exageradamente, né? Quantas vezes a gente não já foi no rodízio de pizza e, principalmente quando a gente eu pelo menos quando era mais jovem, eu tinha essa mania, né? Ir no rodízio de pizza, aí só porque eu estava pagando um rodízio, e muitas vezes era caro, eu queria comer até dar prejuízo, né? Como o pessoal brincava, né? Então até tinha, no meu grupo de amizade, tinha aquelas coisas de que quantas fatias você comeu, né? Isso é gula, né? Isso é comer exageradamente. Só que a gente começa a admitir atitudes no nosso dia a dia e não nos damos conta que isso pode lá na frente provocar um malefício, né? Pode ser obesidade, pode ser acostumar o teu organismo a comer muito, então você muda a tua sensação de saciedade. Quando você é jovem, você precisa de muitas calorias, então você acaba comendo muito realmente. Mas como você não trabalhou o domínio próprio, que é um fruto, que faz parte do fruto do Espírito Santo, né? É uma das características do fruto do Espírito Santo, domínio próprio. Como você não desenvolve o domínio próprio, você não desenvolve o fruto do Espírito Santo de Deus em você, você acaba que, à medida que vai envelhecendo, você não tem mais tantas atividades quanto você era jovem. Você não consome mais tantas calorias quanto você consumia. E você continua achando que precisa continuar comendo muito. Porque o teu psicológico, o teu corpo ainda entende que você não saiu daquele período. E com isso ele vai armazenando e vai engordando. Ou seja, vai fazendo tanto mal ao seu corpo quanto a bebida. E a bebida também é nesse mesmo padrão. Hoje você bebe um copinho, amanhã você bebe uma garrafa, daqui a pouco você bebe uma caixa de garrafas. Então, ou seja, quando parar realmente, né? E para isso, o domínio próprio. Gálatas 5:22, a gente deve desenvolver as características do fruto do Espírito Santo. Nós devemos estar preocupados com Deus. Nós temos que jejuar, nós temos que orar, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que estar focados em Deus, trabalhando para Deus, porque com certeza nessa medida nós vamos conseguir encontrar o equilíbrio. Quando você jejuar, você vai ver que a comida já não é mais tão importante assim. Quando você começar a abrir mão de determinadas bebidas que você diz que gosta muito, você começar a fazer com que o seu corpo ele trabalhe para você e não você para o seu corpo, você vai começar a ver que o poder de Deus começa a se manifestar em nossas vidas. Nós vamos ver que temos realmente um domínio das ações, mas e mais, que esse domínio das ações vai começar a se refletir na fé. Então, no momento em que eu consigo fazer um jejum focado em um objetivo espiritual, eu subjugo o meu corpo a estar junto com a minha mente naquela ação. Então eu passo a ser corpo, alma e espírito. E nesse momento a gente começa, de todo o meu ser. Como é que é o seu culto a Deus? Ele é de todo o seu ser ou o seu corpo fica fora do seu culto a Deus? É somente a sua mente? Porque tem gente que cultua a Deus só de mente, só na alma. Não, eu quero adorar a Deus. Aí canta, louva, chora e tudo mais, é emocional. Nunca passa nem para o corpo, através de um jejum, através de um suportar um pouco mais o sono, por exemplo, e nem muito menos ele entra no espiritual. Porque se ele não consegue nem dominar o seu próprio corpo, como é que ele vai dominar o seu espírito? Então, ou seja,
Jejum, oração, leitura bíblica, né? Está focado nas ações imediatas de Deus, a obediência ao que Deus quer de nós. No passado era nítido quando Deus pedia para o seu povo ter ações. As pessoas eram destinadas a fazer algumas coisas. Jesus Cristo é levado pelo Espírito ao deserto e lá ele jejuou durante 40 dias, né? Filipe é levado pelo Espírito ao deserto, onde encontra o eunuco. Eu fico pensando nessas jornadas que eles passaram, né? E vários outros que foram levados pelo Espírito a fazer coisas. O próprio Daniel, para não se contaminar, come legumes. Será que ele não queria aqueles manjares do rei? Será que ele não queria aquilo tudo? E mais ainda, só que ele tinha uma fé e uma experiência num Deus Todo-Poderoso, que fazia com que ele acreditasse piamente que aquele jejum que ele iria fazer das iguarias do rei ia deixar ele muito mais formoso do que todos os outros. Tanto que o copeiro do rei diz que para Daniel: olha, eu vou perder minha cabeça se assim não for, se você não estiver bem. Então por aí nós tiramos, né? Daniel sabia e tinha uma responsabilidade também, não só com sua própria vida, mas com a vida do copeiro do rei. Ele sabia o Deus em quem ele cria. Então a cova dos leões não começa na cova, começa quando ele decide não se contaminar. Que seja assim conosco, né? Para a gente não comer exageradamente, não beber exageradamente. Nós contemos com a ajuda de nosso Deus poderoso e nós estejamos frente a Ele, agindo para Ele, glorificando o nome dEle em tudo que nós fazemos. Eu pedi para compartilhar os vícios socialmente aceitos, né, para a gente poder enxergar a complexidade quando a gente fala de comer e beber, né? Pode parecer muito simples comer e beber, mas nós temos outras situações que o próprio diabo, muitas das vezes sujo, ele faz a gente relativizar. Não quer dizer que as atividades não sejam santas, né? Como antigamente dizia que era pecado quem jogasse futebol, né? Durante muito tempo eu vi algumas religiões falar sobre isso, né? Então, ou seja, será que é por aí, né, a gente simplesmente julgar pecado no outro, né? É muito fácil quando a gente olha pro irmão e fala, né? Nós temos que procurar entender o que conduz aquele irmão àquele vício. Nós devemos olhar para nós, primeiramente, verificar se nós temos a tendência a desenvolver aquilo em nós, se nós, às vezes, não descontamos de outra maneira. Exemplo, tem muita gente que quando está ansiosa come. Isso comete o pecado da gula, mas a ansiedade por si só já é pecado. Então, ou seja, ela está ansiosa, tem gente que fica ansiosa e fuma. Tem gente que fica ansiosa e bebe. Ou seja, não é o que se faz em si que é o pecado, mas o que te leva a fazer é que é o pecado. Em si, destruir o corpo é pecado, como já foi dito, né? Então, ou seja, para a gente inclusive entrar no próximo tópico, que é comer com quem não deve, né? Eu tenho que me autoexaminar. Será que eu não sou essa pessoa com quem não se deve comer e beber? Será que não sou eu um grande problema para isso? Porque muitas das vezes as outras pessoas estão lutando com isso, e já eu não luto com isso, porque na verdade eu já sou ansioso e já admito minha ansiedade e fico com ela para mim, e vou desenvolvendo outras formas de pecar. Tem tanta gente que é ansiosa, que trabalha demais, consequentemente não tem tempo nem de ir para a igreja. Será que isso não é pecado? Aí a desculpa: não, estou trabalhando. Mas será que está trabalhando de maneira adequada? Existe uma doença que é o vício pelo trabalho. A pessoa não vai se dando conta, quando vê, está viciada em trabalhar. E pode parecer assim: não, a gente trabalha demais, é um cara altamente responsável, uma pessoa responsável, poxa, pra caramba. Será? Ou será que ela está trabalhando com medo de perder o emprego, falta de fé? Então, o que conduz, né? E aí a gente fica julgando os outros e nós mesmos não fazemos um autoexame. Então, ou seja, comer com quem não deve, né? Com quem que não se deve comer? Com quem que não se deve beber? Não falo beber só bebida alcoólica. Eu vou sair com os meus amigos, vou beber refrigerante. Mas com quem que eu
eu não devo beber? Será que é só na mesa do bar? Aí eu vou para um restaurante, vou com pessoas que vão ter conversas torpes. Ué, eu posso? Eu devo? Com quem que eu não devo sentar e comer? Com quem que eu não devo beber? Por que que eu não devo sentar e comer? Né? A grande reflexão que Paulo vem trazer, tem uma grande reflexão que Paulo vem trazer para a gente quando ele trata desses temas, né? E é o que nós devemos estar atentos, né? Na verdade, se fazer a pergunta, por que que eu devo ir comer e beber com essas pessoas? Ou mais, por que que eles devem vir e comer comigo, né? Essa que são duas grandes perguntas que nós devemos fazer antes até mesmo de analisar o contrário, né? Eu terminei o vídeo anterior fazendo a reflexão, né? O que me leva a estar com as pessoas ou o que leva as pessoas a estar comigo? Por quê? Porque naquela época, o que acontecia para Paulo falar sobre isso, esse tópico agora, com quem nós não devemos comer, né? Existiam falsos profetas e falsos cristãos que naquela época que se aproveitavam das condutas cristãs para obter vantagens e até mesmo espalhar suas falsas doutrinas. Então Paulo naquela época, ele falava em Coríntios 5 sobre justamente essas pessoas, né, que eram os falsos profetas, que eram pessoas que se identificavam como falsos cristãos, justamente para poder pregar uma doutrina que lhe oferisse alguma vantagem, ou até mesmo ele se apropriasse, ou até mesmo ele acreditava piamente naquilo que ele deturpou para o seu próprio interesse, né, para satisfazer seu próprio ego. Então ele achava que assim, então, ou seja, e Paulo alertava sobre esses. A grande questão aqui nesse tópico para os dias de hoje é como aplicar esse ensinamento, né? Como saber quem é falso profeta e quem é falso cristão sem estar julgando, né? Tem muita gente que se abstém justamente de tentar identificar, justamente porque a questão do julgamento. Ah, não, eu não devo julgar o meu irmão. Ah, o meu irmão tem erros do que eu. Ele está aqui, está passando, senão a gente faz o contrário. A gente é muito carrasco, a gente é muito duro, severo com aqueles que erram, justamente alegando que eles são falsos cristãos, que eles não se converteram e tudo mais, né? Mas a grande questão Jesus não estava com publicanos e pecadores? É outra coisa que muita gente utiliza, inclusive, né, para justificar suas ações. Ah, não, eu estou lá porque Jesus Cristo estava no meio de pecadores, então também estou lá para pregar o Evangelho. Será? Né? A grande questão nesse ponto é discernimento espiritual e obediência a Deus. Se você tem uma vida de jejum e de oração, se você tem uma vida em que você conhece a voz de Cristo, a voz de Deus, e você ouve a voz de Deus e Ele guia os seus passos, você vai saber com quem você deve estar, né? E o discernimento espiritual leva a uma obediência a Deus. Então, ou seja, você vai saber com quem você deve estar. A grande questão é quem eu sou desse tópico. Será que eu sou uma pessoa com quem as outras pessoas devem estar? Quando alguém se reúne conosco para fazer fofocas, contendas ou se achega com interesses, angariar simpatizantes por uma questão de liderança e tudo mais, fortalecer algum grupo a qual pertence, até mesmo no trabalho, na escola ou qualquer coisa, bem, isso daí eu estou me juntando com falsos profetas, com falsos cristãos, ou com quem nem é cristão, para cometer pecados. Lideranças são instituídas por Deus. E mais, o meu irmão eu devo amar. Então, se tem algo errado com o meu irmão, eu tenho que ir até ele e resolver os assuntos e tentar ajudá-lo a vencer suas dificuldades. E não ficar fofocando, e não ficar falando por trás dele. Não é essa a conduta. Então, quando eu me reúno na minha casa e que eu falo mal de pessoas, ou aceito que outras pessoas falem mal de pessoas dentro da minha casa, né, eu estou incorrendo nesse mesmo erro. Eu estou recebendo falsos cristãos, falsos profetas. Ah, Anderson, você está dizendo que a outra pessoa não é cristã? Não é isso. O ensinamento é esse. É você não se sentar com pessoas que não vão te acrescentar nada, com pessoas que vão destruir a tua fé, vão acabar com o seu amor ao próximo e mais, vão te levar a vício. A fofoca vira um vício. A igreja está cheia de fofoca hoje em dia.
E as pessoas não se tocam que isso é um vício e destrói, porque a outra pessoa, quando sabe que o seu nome está sendo dito de uma maneira inadequada, ela se magoa, ela se fere e mais ainda, ela tenta retaliar pelo mesmo meio e acaba ferindo as outras. E aí nós temos pessoas machucadas, relacionamentos frágeis, machucados, relacionamentos que não se reatam por conta dessas coisas. Então, palavras ditas são complicadas. Então, nesse tópico, a grande questão é: a intenção do coração é onde reside e mora o pecado. É no nosso deleite de satisfazer a nossa maldade, nossos desejos e nossos interesses. O versículo termina: ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Ou seja, quando eu recebo um irmão na minha casa, a gente conversa, é para a glória de Deus? Quando eu recebo alguém na minha casa, que eu vou comer e beber com ele, eu quero influenciá-lo a glorificar a Deus, ele está me influenciando a glorificar a Deus? Então, com quem que eu não devo sentar? É quando eu não tenho a intenção de glorificar a Deus ou aquela pessoa não me leva a glorificar a Deus. Ou quando eu estou em desobediência, quando Deus já me mostra que aquela pessoa não me faz bem, que aquela pessoa não me conduz a nada, que ela não acrescenta nada e não há nenhum interesse ali, porque ela também não quer saber de Deus. Então, ou seja, ela mesma resiste à ação do Espírito Santo de Deus. É com essas pessoas que nós não devemos nos sentar. E é esse tipo de pessoas que nós não devemos ser. O principal aqui é: eu não devo ser essa pessoa com quem as outras pessoas não devem se sentar. Eu devo ser, sim, um agente e um propagador da palavra e da glória de Deus. Comentários maravilhosos, né, que foram feitos aí, tenho certeza que outros mais, até mesmo alguns que ainda estão vendo os vídeos até chegarem aqui nesse ponto, né, e que com certeza vão ainda contribuir, né, porque a gente vai encerrando por questão do horário, mas o WhatsApp continua ligado e a gente continua atento àqueles que ainda quiserem colaborar com algum ponto de vista, alguma fala de Deus para a sua própria vida que pode ser compartilhada e acaba sendo ensinamento para as nossas vidas também, né? Porque as experiências que Deus nos dá, elas servem para nos edificar, mas ao nos edificarmos, nós também estaremos edificando outras pessoas. Como conclusão, né, a revista ela dá ênfase no comer e no beber, e porque o versículo fala principalmente sobre o comer e beber. Mas o versículo final do nosso texto, ali, final não, nos 3 últimos versículos, vai falar de ou qualquer outra coisa façais para a glória de Deus. Eu acho que o foco está justamente a glória de Deus, não está no comer e beber. Tanto que a lição falou justamente sobre isso, né? Formas de comer e beber que não glorificam a Deus. Então o foco não é o que é feito, mas sim para que é feito, né? É para a glória de Deus. Então, assim como o nosso comer e beber, nós possamos também associar a outras coisas, porque o que nos leva a comer e beber com publicanos, com hipócritas ou até mesmo com ladrões, prostitutas ou qualquer outras coisas que a gente queira trazer para os dias de hoje, né? Que era o que Jesus Cristo fazia. Então, ou seja, nós possamos estar atentos a isso, que não é o que eles faziam. Podem ver que em todos eles tinham os mesmos problemas, a mesma ação da carne, que era a satisfação dos seus próprios desejos, ou até mesmo uma visão errada da vida acerca de como se sustentar. E o próprio Deus diz que nos sustentará. Então, nos dias de hoje, nós estamos dando voz à nossa ansiedade. É um vício nosso ser ansioso, é um vício nosso agir dessa maneira. Então, que nós possamos estar atentos a isso, né? As pessoas são escravas dos vícios por diversas razões, mas independente da razão, Deus é poderoso para libertar e curar as pessoas. Então, até mesmo da ansiedade, Deus é poderoso para curar. Da depressão, Deus é poderoso para curar. Qualquer doença, Deus é poderoso para curar. E principalmente doenças psicológicas. Por fim, o maior ensinamento desta lição não é para quem eu posso ensiná-la, mas como eu posso praticá-la, né? O maior ensinamento, ele é dado em silêncio, porque o Espírito Santo de Deus usa o nosso testemunho para pregar para outras pessoas. É o nosso testemunho que vai falar de quem é Cristo para as outras pessoas. É o nosso testemunho que vai dar voz ao que pensamos.
né? E não as nossas falas, porque se as falas não andarem junto com as atitudes, de nada adianta, né? E aí eu coloquei para encerrar: o maior ensinamento é o amor de praticar e inspirar outros a serem nossos imitadores, assim como Paulo foi imitador de Cristo. O que nos faz hoje ler as cartas de Paulo e entender que ele quer nos ensinar é porque ele viveu tudo isso, né? Ele coloca aqui ações práticas do que ele fez, e há testemunhos de outros de quem foi Paulo, né? Então, outras epístolas aqui vai falar um pouco de quem foi Paulo, né? Outros cristãos da época deixaram outros escritos que não estão na Bíblia acerca do que Paulo fez, né? Então, ou seja, são as ações de Paulo que continuam ecoando até hoje, fruto das ações de Jesus Cristo, que motivou Paulo a mudar de vida. Então, que seja as nossas ações, quer seja inspirada nas ações de Paulo, que imitava a Cristo, ou que seja inspirada nas ações de Jesus Cristo, mas contudo para a glória de Deus. Nós façamos com zelo, façamos com honra a um Deus Todo-Poderoso, que todas as coisas pode, e principalmente com fé e perseverança. É isso que vai fazer com que as outras pessoas possam ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer para elas. Não é a multidão de nossas palavras, não é uma fala por falar, não é tentar convencer, mas é viver para que o Espírito Santo possa usar como ferramenta a nossa vida e sim convencer o homem de todo o pecado. Meus irmãos, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pelos ensinamentos que vocês já compartilharam e ainda vão compartilhar, que nós possamos estar unidos no amor de Cristo cada vez mais, independente das circunstâncias, independente do que esteja acontecendo. Sei que os vídeos ficam um pouco longos e pesados, mas tanto o Marcelo quanto o Rodrigo já estão colaborando para que outras formas possam tentar ser utilizadas e a gente possa melhorar as nossas ações, até mesmo esses vídeos e tudo mais possam ser mais dinâmicos, de forma que a gente possa interagir melhor. Tá bom? Fiquem com Deus, um excelente domingo na paz do Senhor Jesus Cristo, e que essa semana seja uma semana de vitórias para todos. Amém? Fiquem com Deus.